10 mistérios sobre o Titanic que você nunca imaginou. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar 10 mistérios sobre o Titanic que você nunca imaginou. O Titanic era mais do que um navio. Era um símbolo de luxo e poder. Mas por trás de todo esse glamour, existiam segredos obscuros e perguntas sem resposta. Será que o Titanic realmente era inafundável como diziam? E se eu te disser que um escritor previu o desastre anos antes? Apertem os cintos, porque vamos mergulhar fundo nos mistérios do Titanic. A gente cresce ouvindo que o Titanic era inafundável, né? Um gigante dos mares construído com a mais moderna tecnologia da época. Ele era dividido em compartimentos estanques que impediriam a água de se espalhar em caso de colisão. Mas, como sabemos, algo deu muito errado. A tripulação ignorou avisos de icebergs e o Titanic navegava em alta velocidade. No fim, a fama de inafundável só aumentou a tragédia. Preparem-se para essa. Em 1898, 14 anos antes do Titanic, Morgan Robertson lança o livro Futility. A história: um transatlântico gigante chamado Titan collide com um iceberg em abril. Coincidência? As semelhanças são de arrepiar. Tanto o Titan quanto o Titanic eram considerados os maiores navios de suas épocas. Ambos afundaram da mesma forma. No meio da tragédia, alguns mistérios se destacam. Um deles é a história de um homem que embarcou no Titanic como Mr. Owen. Ele nunca revelou sua identidade e seu corpo jamais foi identificado. Quem era esse homem? Por que ele escondia seu passado? Teorias especulam que ele poderia ser um fugitivo, um agente secreto ou um homem comum fugindo de um passado obscuro. Capítulo 4. O tesouro perdido do Titanic. Dizem que o Titanic carregava um tesouro inestimável, joias, obras de arte e fortunas. Mas quando afundou, o cofre desapareceu nas profundezas. Será que ele realmente existiu? Até hoje, expedições vasculham os destroços em busca do cofre. Capítulo 5. A maldição da múmia a bordo? Essa história é digna de um filme de terror. Dizem que uma múmia egípcia amaldiçoada estava no Titanic. Seria essa a causa da má sorte do navio? A múmia seria a responsável por todos os eventos trágicos? Nunca confirmada, a história da múmia se tornou parte do folclore do Titanic. Capítulo 6. O iceberg fantasma e outras teorias. E se o iceberg que afundou o Titanic não fosse comum? Algumas teorias sugerem que o Titanic foi vítima de um fenômeno sobrenatural, um iceberg fantasma. Outras teorias falam em sabotagem, um incêndio no depósito de carvão que enfraqueceu o casco e até conspirações envolvendo companhias de seguros. O capitão Edward Smith, comandante do Titanic, era um experiente marinheiro, mas nem mesmo ele escapou da tragédia. Dizem que, após o naufrágio, o fantasma do capitão Smith foi visto vagando pelo Titanic. Marinheiros relatam aparições do capitão Smith na ponte de comando, com um olhar perdido e expressão de terror. Seria o espírito do capitão Smith condenado a vagar eternamente pelos mares? Em meio ao caos e desespero, 8 músicos, liderados por Wallace Hartley, subiram ao convés e continuaram tocando enquanto o navio afundava. A música trouxe calma e esperança nos últimos momentos. A última música tocada foi Nearer, My God, to Thee. Enquanto o Titanic navegava em direção ao seu destino fatal, navios na região enviavam mensagens de alerta sobre icebergs. Um desses telegramas, endereçado ao capitão Smith, nunca chegou ao seu destino. Teria esse telegrama mudado a história? Ninguém sabe ao certo. Imagine ter um sonho tão vívido,
tão perturbador que te fizesse mudar seus planos e te salvasse de uma tragédia? Essa é a história de Charles Joughin, padeiro do Titanic, que teve um sonho premonitório. No sonho, Joughin viu o Titanic afundando e se agarrou a um bote salva-vidas. Perturbado, ele alertou amigos e familiares, mas ninguém levou a sério. No dia seguinte, o sonho se tornou realidade. E aí, pessoal? Qual desses mistérios sobre o Titanic você achou mais intrigante? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal para mais vídeos como este. O Titanic afundou há mais de um século, mas sua história continua a fascinar o mundo. Até a próxima!